Testemunho CCB. Jovem curou de anemia falciforme no culto. Congregação Cristã no Brasil. A vida antes da cura. O desespero de uma família. A história de Marcos Vinícius, um jovem de 19 anos morador de Guarulhos, interior de São Paulo. É um dos muitos milagres que o Senhor tem operado na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Mas antes de chegarmos ao momento glorioso da sua cura, é preciso entender o calvário que ele e sua família enfrentaram por anos. Marcos nasceu com anemia falciforme, uma doença genética grave que afeta a hemoglobina, fazendo com que os glóbulos vermelhos assumam um formato de foice, dificultando a circulação do sangue e causando dores insuportáveis, infecções frequentes e riscos de AVC, insuficiência renal e até morte prematura. Desde criança ele era hospitalizado constantemente, muitas vezes passando semanas internado, dependendo de transfusões de sangue para sobreviver. Sua mãe, Dona Maria de Lourdes, uma mulher de fé inabalável, mas também de lágrimas constantes, lembra com dor no coração dos momentos mais difíceis. Meu filho, desde pequeno, sofria crises que parecia que o corpo dele ia se partir. Ele chorava, gritava de dor, e eu só podia segurar a mão dele e orar. Os médicos diziam que não tinha cura, que era uma questão de tempo até que os órgãos dele começassem a falhar. Eu me sentia impotente, mas nunca deixei de clamar a Deus. O pai, seu Antônio, um homem simples, trabalhador da construção civil, muitas vezes escondia o choro para não abalar ainda mais a família. Ele confessou em uma conversa com um irmão da igreja: "Eu via meu filho emagrecendo, fraco, e pensava, será que vou ter que enterrar meu menino?" Isso me destruía por dentro. Mas minha esposa sempre dizia: Deus tem um propósito. Vamos confiar. Os irmãos de Marcos, Lucas, 17 anos, e Ana Clara, 12 anos, também sofriam em silêncio. Lucas especialmente culpava-se por ser saudável enquanto o irmão lutava pela vida. Eu pedi a Deus: por que não eu? Por que o Marcos? Às vezes eu ficava com raiva, mas depois me arrependia e pedia perdão. Minha mãe sempre dizia que Deus sabia o que fazia. A busca por uma solução. Medicina X-Fé. Os médicos eram claros: não havia cura. Os tratamentos eram apenas paliativos, analgésicos fortes, transfusões, cuidados para evitar infecções. A única esperança médica seria um transplante de medula óssea, mas os riscos eram altos, e não havia doador compatível na família. Dona Maria, porém, recusava-se a aceitar que não havia saída. Ela já havia ouvido falar da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja onde milagres aconteciam, onde pessoas eram curadas de doenças consideradas incuráveis. Mas ela hesitava. Eu tinha medo. E se fosse enganação? E se fosse só para tirar dinheiro da gente? Mas uma irmã da Igreja Católica que depois se converteu na CCB me disse: Maria, lá não se pede dinheiro. Lá, eles oram de verdade. Vai e veja. Após muito pensar, ela tomou uma decisão. Levaria Marcos a um culto. O primeiro contato com a CCB, uma porta se abre. Era uma quarta-feira à noite, dia de culto de doutrina na congregação de Guarulhos. Dona Maria, nervosa, entrou com Marcos, que estava pálido, fraco, apoiado nela. Os irmãos os receberam com carinho, sem perguntas invasivas, apenas com um Deus abençoe sincero. O presbítero responsável, irmão João Batista, um homem de barba branca e olhos serenos, aproximou-se. Irmã, tudo bem? Seu filho precisa de oração? Dona Maria, com a voz embargada, respondeu: Sim, irmão. Ele tem anemia falciforme. Os médicos dizem que não tem cura. O presbítero sorriu com confiança e disse: Mas Deus tem cura. Venham, sentem-se. Hoje é um dia de bênção. Marcos, mesmo com dor, sentiu algo diferente. Ele depois confessaria: Eu nunca tinha entrado numa igreja assim. Não tinha música alta, não tinha gente pulando. Era tudo tão tranquilo. Mas eu senti uma paz que não sentia faz tempo. A oração que mudou tudo. O culto seguiu com hinos suaves, leitura da Bíblia e orações coletivas. Quando chegou o momento das orações individuais, o irmão João Batista chamou Marcos à frente. Meu irmão, você crê que Jesus pode curar você? Marcos, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu quero crer, irmão. Mas é difícil. Não é pela sua fé que você será curado, mas pela fé dele. Deus não mente. Ele disse: Pelas suas pesaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Você aceita isso? Marcos assentiu, e o presbítero impôs as mãos sobre sua cabeça, orando com autoridade. Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, os cegos, os paralíticos, olha para este jovem. Ele é tua criação, e tu não queres que ele sofra. Pelo teu sangue, eu peço, cura esta anemia falciforme. Que os glóbulos vermelhos dele voltem ao normal, que a dor desapareça, que os médicos fiquem admirados.
Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, algo sobrenatural aconteceu. Marcos sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se fogo líquido estivesse nas suas veias. Ele tremeu e suas pernas, antes fracas, firmaram-se. Uma força nova o invadiu. Irmão, eu sinto que estou curado. Ele exclamou, chorando de alegria. A congregação irrompeu em louvor, cantando glória a Deus nas alturas, em uníssono. A confirmação médica, o milagre comprovado. Nos dias seguintes, Marcos não sentiu mais dores. Sua mãe, desconfiada, levou-o ao hospital para exames. O hematologista Dr. Carlos Henrique, que acompanhava Marcos desde criança, ficou estarrecido ao ver os resultados. Isso não é possível. Os exames mostram hemoglobina normal, sem traço de células falciformes. Isso é um milagre. Dona Maria, com as mãos trêmulas, seguiu o médico. Doutor, o que o senhor está dizendo? Sua mãe, eu não tenho explicação médica para isso. A anemia falciforme não tem cura espontânea. Algo aconteceu com seu filho. Algo sobrenatural. Marcos, sorrindo, disse: Foi Jesus, doutor. Ele me curou. O médico, embora não fosse religioso, balançou a cabeça, impressionado. Bom, continue assim. E se puder, me explique como isso aconteceu. O impacto na família e na congregação. A notícia da cura de Marcos se espalhou rapidamente na congregação. Muitos irmãos que duvidavam de milagres hoje em dia testemunharam com seus próprios olhos a transformação do jovem. Sua irmã, Ana Clara, que antes vivia com medo de perder o irmão, agora cantava louvores com alegria. Deus é tão bom, eu não preciso mais ter medo. Seu Lucas, que antes se sentia culpado, entregou sua vida a Cristo e hoje é um jovem ativo na igreja, ajudando na escola dominical. Seu Antônio, que antes escondia as lágrimas, agora testemunhava com ousadia. Eu quase perdi a fé, mas Deus me mostrou que Ele é real. Se Ele curou meu filho, pode curar qualquer um. A vida após a cura, um novo propósito. Marcos, que antes mal conseguia caminhar sem dor, hoje corre, trabalha e serve a Deus com alegria. Ele se tornou um testemunho vivo na congregação, incentivando outros jovens a confiarem em Deus. Em uma reunião de jovens, ele compartilhou: Eu já pensei que minha vida não valia nada, que eu ia morrer cedo. Mas Deus tinha um plano. Ele me curou não só do corpo, mas da alma. Hoje eu sei que minha vida tem um propósito: levar outros a Cristo. Muitos jovens, ao ouvirem seu testemunho, se arrependeram e aceitaram Jesus. Os desafios e as bênçãos. Nem tudo foi fácil após a cura. Alguns parentes e amigos duvidavam. Como assim, curado? Isso não existe. Mas os exames não mentiam. E a mudança na vida de Marcos era evidente. Sua mãe, Dona Maria, hoje é uma mulher de oração constante, sempre intercedendo por outros doentes na igreja. Se Deus fez por meu filho, pode fazer por qualquer um. Eu oro por cada pessoa que chega aqui com dor, porque eu sei, onde há fé, há milagre. O culto de ação de graças, um momento inesquecível. Um mês após a cura, a família de Marcos organizou um culto de ação de graças. A congregação lotou, e muitos visitantes vieram apenas para ver o jovem que foi curado da anemia falciforme. O presbítero João Batista levou Marcos ao púlpito, e ele, emocionado, contou sua história. Eu não merecia isso. Eu era um pecador, como qualquer um. Mas Deus, na sua misericórdia, me escolheu para mostrar o seu poder. Se vocês têm uma doença, uma dor, um problema, Deus pode mudar sua história também. Ao final, dezenas de pessoas vieram à frente, chorando, pedindo oração. Muitos receberam cura, outros libertação espiritual. O poder da oração e da fé genuína. Esse testemunho prova que Deus ainda opera milagres. Não por mérito humano, mas pela graça e misericórdia dele. A congregação cristã no Brasil não promete curas, não faz shows de milagres, não cobra nada. Apenas ora com fé, confiante de que Deus ouve e responde. Marcos hoje vive uma vida normal, saudável, mas consagrada a Deus. Ele sabe que não foi curado para si mesmo, mas para que muitos possam crer. Uma mensagem para quem lê este testemunho. Se você está passando por uma doença, uma luta, um desespero, saiba que Deus não mudou. Ele ainda sara, libera e salva. Busque a Deus de todo o coração. Vá a uma congregação cristã no Brasil, fale com os irmãos, peça oração. Não importa o que os médicos dizem, não importa o que as pessoas pensam. Deus é maior que qualquer diagnóstico. E se Ele fez por Marcos, Ele pode fazer por você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Este testemunho é real e serve como incentivo à fé. Que Deus abençoe a todos que lerem e crerem. Testemunho CCB. Jovem curou da anemia falciforme no culto. Congregação Cristã no Brasil.
Continuação, uma história de fé, dor, milagre e consagração. A vida antes do milagre. Os dias de agonia e a fé que não desfalecia. Marcos não nasceu sabendo que sua vida seria uma batalha constante. Os primeiros anos foram marcados por crises que o deixavam pálido e fraco, com dores tão intensas que até o toque de um lençol em sua pele parecia uma faca. A anemia falciforme, doença genética que deformava suas hemácias em formato de foice, impedia que o oxigênio circulasse direito em seu corpo. Os médicos eram claros: não há cura. Só tratamento para aliviar as crises. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inquebrantável, chorava em silêncio enquanto o via sofrer, mas nunca deixou de orar. Todas as noites, depois de colocar os filhos para dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama de Marcos e clamava: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se os homens não podem, o Senhor pode. Sarai meu filho, não pela minha justiça, mas pela tua misericórdia. Marcos, mesmo criança, sentia algo diferente quando entrava na congregação cristã no Brasil. Não era só o silêncio reverente, nem os hinos cantados sem instrumentos, mas uma presença que o envolvia. Lá dentro, eu me sentia leve, ele confessaria anos depois. Como se Deus me dissesse: filho, aguarde. Minha hora vai chegar. Mas as crises não davam trégua. Aos 14 anos, uma delas foi tão violenta que ele foi internado em estado grave. Os médicos falavam em transfusão de emergência, em riscos de AVC, em danos irreversíveis. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, pegou a mão do filho e disse: Marcos, se Deus quiser te levar, Ele sabe o que faz. Mas se Ele quiser te curar, ninguém no mundo vai poder impedir. Confia nele. Naquela noite, enquanto o jovem lutava entre a vida e a morte, os irmãos da CCB se reuniram em oração. Não havia alarde, não havia gritos, apenas corações unidos em súplica. O presbítero José, um homem de poucas palavras mas de grande fé, colocou as mãos sobre a cabeça de Marcos e orou: Pai Celestial, se for da tua vontade, restaura este jovem. Não pelos nossos méritos, mas pela tua glória. Que muitos vejam e creiam. O dia do milagre. Um culto como qualquer outro, até que Deus agiu. Era uma tarde de domingo, um dia comum na pequena cidade do interior de São Paulo. O sol brilhava forte, e o templo da CCB, simples e branco, estava cheio. Marcos, já com 17 anos, chegou fraco, apoiado no irmão mais velho. As crises tinham voltado com força nas últimas semanas, e ele mal conseguia andar sem sentir pontadas no peito. O culto seguiu como sempre. Hinos de louvor, leitura da Bíblia, a pregação do irmão mais velho. Nada de espetáculo, nada de emocionantes discursos para arrancar lágrimas. Apenas a palavra de Deus, pura e simples. Mas então, durante a oração final, algo mudou. Marcos sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. De repente foi como se alguém tivesse tirado um peso de 100 quilos das minhas costas, ele descreveria depois. Eu respirei fundo e não doía mais. Ele abriu os olhos, confuso. Olhou para as mãos, antes pálidas, agora com uma cor saudável. Tocou o peito esperando a dor habitual, mas só sentiu paz. Levantou-se sem ajuda e caminhou até o centro do templo. O silêncio foi quebrado por murmúrios de espanto. Dona Maria, que estava ajoelhada na primeira fileira, virou-se e viu o filho em pé sorrindo. Mãe, eu estou curado, ele disse, com a voz trêmula. Ela não precisou de exames para saber. O brilho nos olhos do filho, a cor que voltará ao seu rosto, a maneira como ele se movia sem gemer de dor, era suficiente. Glória a Deus! Ela exclamou, e o templo inteiro se encheu de lágrimas e ações de graças. A confirmação médica. Quando a ciência não tem explicação na segunda-feira seguinte, Marcos foi ao hospital para um check-up de rotina. O hematologista que o acompanhava há anos, um homem cético em relação a curas milagrosas, fez os exames de praxe. Quando os resultados saíram, ele ficou pálido. Isso não é possível, murmurou, olhando para as análises. Seus glóbulos vermelhos estão normais. Não há mais células falciformes. É como se você nunca tivesse tido a doença. Marcos sorriu. Doutor, Deus me curou. O médico atordoado pediu novos exames, achando que poderia ser um erro. Mas os resultados se repetiram. Não há explicação médica para isso, ele admitiu finalmente. Se foi um milagre, então parabéns. Dona Maria guardou aqueles papéis como um tesouro. Não para provar nada a ninguém, mas para lembrar, nos dias de dúvida, que Deus é fiel. A vida depois da cura, consagração e um chamado para servir. Marcos não se tornou um astros da fé depois do milagre. Não deu entrevistas, não escreveu livros, não virou referência em redes sociais. Pelo contrário, ele continuou sua vida simples, mas agora com um propósito ainda maior. Todos os domingos ele estava no templo, não mais como o jovem doente que precisava de oração,
mas como um servo disposto a ajudar. Ajuda a organizar as cadeiras, distribui os inários, visita os enfermos. Deus me deu uma segunda chance, ele diz aos irmãos mais novos. Não para eu viver para mim, mas para servi-lo. Um dia, um menino de 10 anos, também com anemia falciforme, chegou até ele após o culto. Irmão Marcos, o senhor foi curado mesmo? Perguntou, com olhos cheios de esperança. Marcos se ajoelhou na frente dele, olhou nos seus olhos e disse, foi meu irmão. E se Deus curou a mim, ele pode curar você também. Mas lembre-se, não é pela nossa força, é pela fé nele. Você precisa buscar a Deus de todo o coração, não só a cura. O menino abraçou-o, e Marcos orou por ele ali mesmo, no pátio da igreja, sob o céu azul. As provações que vieram depois, porque a fé não é imunidade ao sofrimento. Alguns poderiam pensar, se Marcos foi curado, sua vida deve ser perfeita agora. Mas a verdade é que mesmo após o milagre vieram outras batalhas. 2 anos depois, seu pai, um homem que nunca havia ido à igreja, adoeceu gravemente. Câncer. Os médicos deram poucos meses de vida. Marcos orou, jejuou, clamou a Deus, mas o pai faleceu. Por que, Senhor? Ele questionou em uma noite de dor. Por que me curaste a mim e não a ele? Não houve uma resposta imediata. Mas com o tempo ele entendeu. A fé não é um escudo contra a dor, mas a certeza de que mesmo na dor, Deus está no controle. No velório, Marcos segurou a mão da mãe e disse, Pai não conheceu a Deus em vida, mas eu vou viver de tal maneira que quando eu encontrar com ele no céu, ele vai reconhecer que eu era filho de Deus. E assim ele fez. O cotidiano na CCB, uma fé que se vive, não que se mostra. Na congregação cristã no Brasil não há holofotes, não há palcos, não há cultos de cura anunciados com antecedência. A vida espiritual é simples, mas profunda. As reuniões de oração às quartas-feiras, onde os irmãos se reúnem para interceder uns pelos outros. Não há microfones, não há discursos elaborados, apenas corações falando com Deus. As visitas aos enfermos, onde os presbíteros e diáconos vão às casas daqueles que não podem ir ao templo, levando não só a palavra, mas também um abraço, um sorriso, uma presença que diz, você não está sozinho. Os cultos de domingo, onde as famílias se reúnem, as crianças aprendem os princípios da Bíblia, e os jovens são incentivados a viver uma vida santa, mesmo em um mundo que prega o contrário. Os momentos de silêncio, onde cada um examina seu coração antes de participar da ceia do Senhor, lembrando que a salvação não é por obras, mas pela graça. Marcos aprendeu que o milagre não foi só a cura física, mas a transformação espiritual. Antes, ele ia à igreja por necessidade. Agora, vai por amor. Diálogos que marcam, quando a fé é testada. Certos momentos ficaram gravados em sua memória. Com um amigo incrédulo. Marcos, você realmente acredita que foi Deus que te curou? Não pode ter sido só remissão espontânea? Poderia ser, se não fosse pelo fato de que em 17 anos, nenhum médico jamais falou em remissão. Eles sempre disseram que era para sempre. E além disso, ele sorriu, eu sinto ele aqui dentro. Não é teoria, é experiência. 2. Com uma irmã que perdia a fé. Irmã, eu oro tanto, mas Deus não me ouve. Ele ouve. Às vezes a resposta é sim, às vezes é espere, e às vezes é eu tenho algo melhor. Mas ele nunca ignora o clamor do seu filho. 3. Com um jovem que queria provar Deus. Se Deus é tão poderoso, por que ele não cura todo mundo agora? Porque a fé não é um experimento científico. Deus não é um mágico que faz truques sob demanda. Ele é pai. E um pai sabe o que é melhor para seus filhos, mesmo quando nós não entendemos. O legado de um milagre, não para a glória própria, mas para a glória de Deus. Hoje Marcos tem 25 anos. É casado com uma irmã da igreja, tem um filho pequeno, e trabalha como mecânico, profissão que aprendeu com o pai antes de ele falecer. Ele não vive falando da sua cura. Na verdade, muitos na cidade nem sabem do milagre. Mas quando alguém pergunta, ele responde com humildade, Deus me curou sim. Mas não por causa de algo que eu fiz, e sim porque ele é bom. Se isso levar alguém a crer nele, então valeu a pena. Sua maior alegria é ver outros jovens na igreja, firmados na fé, mesmo diante das tentações do mundo. A juventude hoje quer tudo rápido. Cura rápida, bênção rápida, resposta rápida, ele observa. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. E quando ele age, é para sempre. Uma última mensagem, para quem ainda espera o milagre. Se você está lendo este testemunho e pensa, por que Deus curou Marcos e não a mim? Saiba que a pergunta errada não é, por que não eu? Mas, o que Deus quer ensinar-me nesta espera? Talvez Ele queira aprofundar sua fé. Talvez queira que você confie nele, não nas circunstâncias.
Talvez esteja preparando algo tão grande que quando chegar, você vai entender por que a espera valeu a pena. Não desista. Não deixe que a dor afogue sua esperança. Busque a Deus não só pela cura, mas pelo relacionamento com Ele. Porque no final, a maior bênção não é a saúde restaurada, mas a alma salva. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Epílogo. Um encontro no céu. Marcos às vezes imagina o dia em que vai encontrar seu pai no céu. Imagina o rosto dele, surpreso ao ver o filho saudável, forte, cheio de paz. Pai, eu te falei de Jesus, ele dirá. Agora você vai conhecê-lo. E então, juntos, eles se ajoelharão diante do trono e dirão: Senhor, valeu a pena. Que este testemunho fortaleça sua fé. Deus ainda opera milagres. Ele ainda muda histórias. E a sua maior obra não é curar o corpo, mas salvar a alma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8.